Louvado e engrandecido seja nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo, irmão e servo, pastor Reinaldo Ribeiro. E hoje iniciando a série Quem entrará no reino dos céus? Eu gostaria de convidar você, em tempo oportuno, a fazer a leitura de todo o capítulo 5 de Mateus. Mateus, ao descrever aquele período do ministério de Jesus que inclui o que chamamos de o Sermão do Monte, explica que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. O sermão que se segue começa descrevendo aqueles para os quais o reino dos céus existe e termina explicando quem entrará no reino dos céus. O capítulo 5 é uma descrição do caráter dos cidadãos do reino e contém instruções sobre como ser aceitável ao Rei dos Reis. O sermão de Jesus começa com uma lista de bem-aventuranças que tanto inicia quanto termina afirmando que deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças são prometidas àqueles que possuem certo conjunto de qualidades, que não são méritos garantidores da salvação, mas que representam os muitos aspectos do caráter dos cidadãos do reino de Deus. Essas qualidades de caráter poderiam ser surpreendentes ou até mesmo decepcionantes para alguns. Ao invés de serem pessoas conhecidas pelo orgulho, força e invencibilidade, os cidadãos do reino dos céus são pobres e reconhecem sua pobreza. Eles lamentam o que é errado, o pecado e suas consequências no mundo. Estão famintos por algo que substitua a sua própria injustiça. São mansos, misericordiosos, puros de coração e ansiosos por levar a paz de Deus ao mundo. No fim da lista, eles são perseguidos injustamente e sem alívio neste mundo. Somos tocados por duas importantes conclusões sobre as descrições desses cidadãos. Primeiro, os cidadãos não trazem consigo ao reino nenhum poder ou valor próprio. Alguém poderia esperar cidadãos que têm dinheiro, força, poder, beleza exterior, inteligência, méritos humanos ou popularidade para contribuir. Antes que aqueles que são pobres, lamentosos, famintos e sedentos, isto é, que se caracterizam muito mais pela necessidade do que pela posse. Esse é o cidadão do reino de Deus. Em segundo lugar, essas são qualidades que existem na natureza espiritual dos cidadãos do reino. Suas necessidades e carências são espirituais e eles não serão desapontados ao saberem que o reino de Deus não lutará por vitórias terrenas, como vemos em João 18:36, e nem se preocupará com comida e bebida, pois eles esperam, em vez disso, justiça, paz e alegria, como aprendemos em Romanos 14:17. A lei e a submissão à lei, que é justiça, são transações entre reis e cidadãos. Ainda que os cidadãos não forneçam nenhuma contribuição essencial para a sobrevivência do reino, deles se espera muita obediência. O próprio Jesus foi o cumprimento da lei e dos profetas e foi também a revelação de Deus quanto à sua vontade aos possíveis súditos. Jesus ressaltou a obediência e o ensinamento da lei de Deus como uma medida direta da sua posição no reino. Novamente, aqui ficamos surpresos. Jesus diz que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mas como poderia ser ultrapassada a justiça dos escribas e fariseus, que eram famosos pelo seu conhecimento e obediência à lei de Deus? Em primeiro lugar, a obediência dos escribas e fariseus não era motivada pelo desejo de agradar a Deus, mas sim por outras razões de valor profundamente inferior. O desejo de serem vistos pelos homens, a esperança de receber algo em troca do que se fez,
ou o desejo de retribuição por ofensas sofridas. Segundo, e mais importante, a obediência deles não partia do espírito. Enquanto governantes terrenos estão preocupados apenas com os atos extremos, o reino dos céus governa o coração. Em vez de meramente proibir o homicídio, que é o ato, a ira sem causa é proibida e o desejo e o esforço para o perdão é exigido. Além de restringir as atividades sexuais, a cobiça, que é o pensamento do coração, também é condenada. A veracidade, ultrapassando o mero cumprimento dos votos para incluir tudo que se fala, é exigida. Em vez de prover meios para a retaliação legal, como muitos governos humanos fazem, os cidadãos do reino de Deus precisam retribuir com bondade ao abuso sofrido. O reino dos céus está cheio de cidadãos que amam, que abençoam, que perdoam, que fazem o bem, que oram por aqueles que os maltratam e perseguem. A pregação do Evangelho do Reino começa com a promessa de grandes bênçãos para aqueles que têm o caráter adequado. Esse caráter precisa ser desenvolvido em cada um de nós, ouvindo e seguindo a palavra do Senhor. O processo exige um reconhecimento da necessidade, fome e sede, uma vontade de começar sozinho, como uma cidade edificada sobre um monte, e a coragem de fazer sacrifícios doloridos, pois se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. O resultado é uma perfeição de espírito que reflete a perfeição do Pai, pelo qual as qualidades desenvolvidas em sujeição ao Rei e as bênçãos recebidas na participação no reino são completamente idênticas. Você é um cidadão do reino dos céus? Não perca a segunda parte desta série. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Cristo Jesus. Amém.